A vida na Idade Média era dura, mas as pessoas encontravam formas inteligentes de superá-la. Não tinham muito e, ainda assim, conseguiam fazer as coisas funcionar. Algumas das coisas que fizeram ainda importam hoje. Aqui estão 10 truques de sobrevivência do passado que ainda funcionam. 1. A arte de fazer fogo. Muito antes de existirem os fósforos, as pessoas medievais dominavam a criação de fogo com ferramentas simples. A combinação de pederneira e aço foi o isqueiro de bolso mais fiável da Idade Média. E este antigo método ainda funciona quando a tecnologia moderna falha. A pederneira pode parecer uma rocha comum, mas esta humilde pedra foi literalmente a faísca que manteve a civilização em marcha. Ao ser batida contra aço com alto teor de carbono, a pederneira desprendia pequenos pedaços de aço que ardiam instantaneamente no ar, criando faíscas que salvavam vidas. Pode-se dizer que as pessoas medievais sabiam como iluminar reuniões sociais milhares de anos antes de a eletricidade ser inventada. Essas faíscas precisavam de algo para as pegar e crescer. Entra o tecido carbonizado, feito a partir da queima de tecido sem muito ar. Este material enegrecido apanharia até a mais pequena faísca. As pessoas medievais levavam o seu equipamento para acender fogo em pequenas caixas feitas de madeira, chifre ou metal. Estas caixas de fogo eram tão valiosas que deixar cair uma causaria mais pânico do que um adolescente que perde o seu telemóvel num concerto. Uma vez que o carvão pegou uma faísca, era transferido para a isca, geralmente ervas secas, fungos ou sementes de plantas fofas. Naquela época, iniciar um incêndio requeria tanta habilidade que seria como o videojogo mais complicado de hoje, exceto que o ecrã de carregamento podia durar vários minutos frustrantes. Um sopro suave transformaria este ninho ardente em chamas. O surpreendente é o quão fiável este método era, mesmo em condições climáticas terríveis. Escavações de campos de batalha medievais descobriram caixas de fogo agarradas nas mãos de soldados caídos, o que demonstra o quão valiosa era esta ferramenta. Ao contrário dos isqueiros modernos, que ficam sem combustível no pior momento, o acendimento de fogo medieval funcionava sempre que se tivessem as habilidades necessárias. Segunda, a conservação com sal. Uma vez que os povos medievais dominaram o fogo, focaram-se noutro desafio crucial de sobrevivência: como fazer com que os alimentos que tanto lhes custou a conseguir durassem mais tempo em épocas difíceis e tempos imprevisíveis. Quando os frigoríficos ainda estavam há milhares de anos de serem inventados, as pessoas medievais precisavam de formas fiáveis de evitar que a carne se estragasse. A conservação com sal era o seu método preferido e continua a ser eficaz mesmo no nosso mundo moderno de eletricidade e eletrodomésticos. A ciência por trás da conservação com sal é maravilhosamente simples. Quando a carne é embalada com sal, este extrai a umidade através de um processo chamado osmose. Sem umidade, as bactérias nocivas não podem crescer nem multiplicar-se, o que significa que a carne permanece comestível por períodos muito mais longos. Os talhantes medievais foram essencialmente os primeiros cientistas de alimentos, embora as suas batas de laboratório provavelmente estivessem muito mais manchadas de sangue. Sabia que o sal era tão valioso na época medieval que por vezes era usado como moeda? A palavra salário, na verdade, vem do latim salarium, que se referia ao dinheiro dado aos soldados romanos especificamente para comprar sal. As cidades com acesso a minas de sal ou a produção de sal marinho tornaram-se ricos centros comerciais, enquanto aquelas que não tinham fontes de sal tinham de negociar com bens valiosos
apenas para obter este conservante essencial. O processo de conservação requeria considerável habilidade. Primeiro, a carne era cortada em pedaços manejáveis, eliminando a maior quantidade de gordura possível, já que a gordura tinha mais probabilidade de ficar rançosa. Depois vinha a salga, não apenas uma leve pulverização, mas uma camada completa que cobria completamente cada superfície. Em seguida, a carne salgada era embalada apertadamente em barris ou potes, muitas vezes com camadas adicionais de sal entre cada camada de carne. Para uma conservação ainda mais prolongada, o processo de salga, por vezes, era combinado com fumagem ou secagem ao ar. Estes métodos de vários passos criaram produtos que podiam durar vários meses ou até um ano sem refrigeração. Os marinheiros, em viagens longas, dependiam em grande medida de carnes conservadas em sal durante viagens que podiam durar muitos meses. Hoje em dia, ainda usamos sal para conservar alimentos deliciosos como bacon, presunto, carne seca e porco salgado. Os fabricantes de alimentos modernos podem usar equipamentos sofisticados e chamar-lhe cura, mas na realidade estão apenas a copiar os trabalhos dos conservacionistas medievais que descobriram este processo há séculos. Terceira, a coleta de alimentos silvestres. A coleta de alimentos não foi apenas uma decisão desesperada, era uma parte rotineira da vida medieval. Cada estação oferecia diferentes comestíveis silvestres que adicionavam nutrição e variedade cruciais às dietas. Os historiadores estimam que, em algumas regiões, as plantas forrageiras constituíam quase um terço da dieta de uma família camponesa durante os meses de primavera e verão. O conhecimento de que plantas eram seguras para comer era considerado uma sabedoria essencial, transmitida de geração em geração, em vez de através de guias escritos. O humilde dente de leão foi talvez a planta coletada mais versátil. Apesar de hoje em dia ser considerado um incômodo para o relvado, cada parte desta planta comum é comestível. As pessoas medievais comiam as folhas em saladas de primavera, tostavam as raízes como uma bebida parecida com café e até faziam vinho com as flores de cor amarelo brilhante. Foram o movimento original de alimentos zero desperdício, enquanto os proprietários de casas modernas gastam milhões a tentar erradicar o que as pessoas medievais teriam considerado uma entrega gratuita de alimentos. As urtigas eram outro dos alimentos favoritos. Apesar da sua dolorosa picada, quando tocadas com as mãos nuas, uma vez fervidas, a picada desaparece e as folhas tornam-se um vegetal verde nutritivo, rico em ferro e vitaminas. Receber uma picada enquanto se colhiam urtigas era a versão medieval europeia do desafio da pimenta picante, doloroso, mas valia a pena pela comida. As frutas e bagas silvestres proporcionavam uma doçura rara num mundo sem açúcar. Durante os meses de verão, amoras, bagas de sabugueiro e morangos silvestres eram avidamente coletados. Ao contrário das variedades modernas vendidas nos supermercados, cultivadas para um maior tamanho e durabilidade durante o transporte, estas bagas silvestres eram mais pequenas, mais repletas de um sabor intenso e de maiores nutrientes. Algumas plantas forrageiras cumpriam uma dupla função: servir como alimento e como medicamento. A morugem ajudava a tratar feridas menores e, ao mesmo tempo, fornecia um tenro vegetal verde para a salada. As folhas de tanchagem podiam ser aplicadas sobre picadas de insetos ou consumidas como um vegetal nutritivo. Os rebentos tenros de pinho podiam ser mastigados para obter vitamina C e prevenir o escorbuto durante os meses de inverno, quando não havia vegetais frescos disponíveis. Quarto, o forno de barro e terra.
Depois de coletar estes comestíveis silvestres, as pessoas precisavam de formas eficientes de os cozinhar, o que levou ao desenvolvimento de tecnologias que podiam transformar ingredientes simples em refeições nutritivas sem as comodidades da cozinha moderna. Entra o forno de barro e terra, uma brilhante tecnologia de cozedura que não requeria eletricidade, gás nem peças pré-fabricadas. Estes fornos simples, mas eficazes, eram construídos utilizando materiais que qualquer pessoa podia encontrar ao seu alcance. Os fornos de barro eram construídos a partir de uma mistura de barro, palha e argila, dando-lhes a forma de uma cúpula com uma única abertura na frente. O processo de construção começava com a criação de um monte de areia com a forma desejada e, em seguida, colocava-se por cima a mistura de argila. Uma vez que a argila tinha endurecido ligeiramente, a areia era retirada, deixando a câmara oca do forno. As propriedades térmicas destes fornos tornavam-nos incrivelmente eficientes. As grossas paredes de argila absorviam o calor de um fogo aceso no interior e depois libertavam-no lentamente durante várias horas. Isto significava que os padeiros medievais podiam acender o forno com lenha até atingir a temperatura máxima, varrer as brasas e as cinzas, e depois cozer múltiplas fornadas de pão sem combustível adicional. Estes fornos foram os eletrodomésticos de cozedura lenta originais, com a diferença de que não era necessário ler um manual de instruções de 50 páginas, nem lidar com configurações digitais confusas para os fazer funcionar. Estes fornos de terra não eram apenas para pão. Podiam cozinhar refeições inteiras, desde guisados a assados, e até conservar frutas, secando-as lentamente com calor residual. Muitas famílias designavam um dia por semana como dia de cozer, quando o forno era aceso à sua temperatura mais alta. Primeiro cozinhavam pão, depois tartes ou bolos, enquanto o forno arrefecia ligeiramente, seguido de assar lentamente carnes ou feijões. A adega subterrânea. Consegues imaginar manter os teus alimentos frescos durante meses, sem necessidade de um frigorífico? Os povos medievais dominaram este desafio com as adegas subterrâneas, que utilizavam as propriedades naturais de arrefecimento da terra para conservar os alimentos. As adegas de raízes eram geralmente escavadas nas encostas das colinas, ou construídas com paredes de pedra e pisos de terra. O design brilhante mantinha temperaturas entre 7 e 13 graus Celsius durante todo o ano, independentemente das condições climáticas exteriores. Nas versões de encosta, as pessoas cavavam horizontalmente nas encostas, enquanto em áreas mais planas era necessário cavar e cobrir o espaço com vigas, mato e terra. Se os frigoríficos medievais tivessem etiquetas de aviso, diriam: aviso, contém chão de terra. Não nos responsabilizamos por vegetais que escapam e se replantam. Estas despensas subterrâneas permitiam armazenar tubérculos perfeitamente durante 5 a 6 meses, quando colocados em camadas de palha ou areia. Maçãs e peras embrulhadas individualmente podiam permanecer frescas durante meses. Até os produtos lácteos duravam mais tempo nestes espaços frescos e escuros. As crianças medievais provavelmente temiam ser enviadas para buscar vegetais à adega de raízes, da mesma forma que os adolescentes modernos odeiam levar as compras do carro, exceto que com 100% mais aranhas. 6. A versatilidade da lã. As fibras de lã
retêm o ar e criam um isolamento natural, do qual as pessoas medievais dependiam para se manterem confortáveis em condições climáticas variáveis. Este extraordinário material serviu-lhes como equipamento técnico, protegendo-os desde os invernos frios até aos verões surpreendentemente quentes. Cada fibra de lã tem uma camada exterior resistente à água e um núcleo fofo que mantém o calor mesmo quando molhado, ao contrário do algodão ou do linho. Parciai para as pessoas medievais que trabalhavam ao ar livre em condições climáticas imprevisíveis, não se tratava apenas de conforto, mas de sobrevivência. Os pastores medievais passavam frequentemente semanas em pastagens remotas, protegidos da chuva e do frio apenas por roupa de lã. A sua capa repelia uma chuva leve e, ao mesmo tempo, permitia que o calor corporal escapasse durante a atividade, funcionando como o caro equipamento para atividades ao ar livre da atualidade. No verão, os tecidos de lã de trama mais solta permitiam a circulação do ar e, ao mesmo tempo, absorviam o suor do corpo. Os ferreiros medievais não tinham t-shirts desportivas que absorviam a umidade, com nomes de marca chamativos, mas as suas túnicas de lã faziam o mesmo trabalho séculos antes de as empresas desportivas começarem a cobrar preços elevados por essa tecnologia. 7. Construção com taipa de fásquio, wattle and daub. A construção de abrigos medievais revela uma das técnicas de construção mais engenhosas da história, a taipa de fásquio, wattle and daub. Este método de construção permitiu que as pessoas criassem paredes resistentes para as casas utilizando apenas materiais que podiam coletar do seu ambiente imediato. A parte do wattle, fásquio, refere-se a um entrelaçado de ramos finos. Pense nisso como se estivesse a fazer uma cesta gigante em forma de parede. Os construtores medievais começavam por colocar postes de madeira resistentes no chão para criar uma estrutura. Entre estes postes, colocavam-se ramos flexíveis, normalmente rebentos de aveleira, salgueiro ou carvalho, dispostos horizontalmente através de paus verticais, criando uma estrutura tipo malha que servia de esqueleto à parede. Para o daub, taipa, utiliza-se uma mistura pegajosa para revestir ambos os lados da estrutura do wattle. Esta mistura geralmente contém terra, argila, palha, estrume animal, cal e areia em várias combinações, dependendo da disponibilidade local. Os trabalhadores da construção medievais misturavam barro e excrementos muito antes de as crianças modernas descobrirem este passatempo divertido. Aplicar a taipa era um trabalho duro, mas não requeria ferramentas especiais, apenas mãos, uma lima ou uma talocha de madeira para alisar a superfície. 8. Previsão do tempo natural. Antes de existirem aplicações meteorológicas ou previsões televisivas, as pessoas medievais confiavam na leitura dos sinais naturais para prever as mudanças climáticas. Esta habilidade crucial ajudou-as a decidir quando plantar culturas, viajar com segurança ou preparar-se para as tempestades. Através de gerações de observação, desenvolveram um impressionante sistema de previsão do tempo baseado nas nuvens, no comportamento animal e noutros indicadores naturais. Observavam-se os tipos de nuvens. Nuvens baixas e espessas muitas vezes significavam chuva, enquanto nuvens altas e finas normalmente
significavam que o bom tempo continuaria. O céu de cavala, nuvens que pareciam escamas de peixe, geralmente indicava chuva nas próximas 24 horas. Enquanto os meteorologistas modernos usam satélites de milhões de dólares para prever uma probabilidade de 40% de chuva, as pessoas medievais podiam olhar para o horizonte ocidental e fazer planos com surpreendente precisão. O comportamento animal mudava antes das tempestades. Pássaros a voar baixo muitas vezes indicavam que a chuva se aproximava, pois evitavam a baixa pressão do ar. Vacas deitadas nos campos mais do que o habitual podiam indicar que a chuva se aproximava. O desaparecimento de abelhas e borboletas dos canteiros de flores muitas vezes significava que as tempestades se aproximavam em questão de horas. 9. Passagens secretas e rotas de fuga. Os castelos e as casas tinham passagens ocultas para escapar de atacantes ou assaltantes. Estas engenhosas características de segurança ajudaram as pessoas medievais a sobreviver em tempos perigosos, quando os inimigos podiam aparecer subitamente às suas portas. Os projetistas de castelos criaram engenhosos túneis de fuga que se conectavam a poços, florestas ou aldeias próximas. Numerosos túneis estendiam-se por mais de 800 metros da estrutura principal, permitindo que os habitantes do castelo fugissem sem serem vistos. As escadas em espiral e as torres quase sempre giravam no sentido dos ponteiros do relógio à medida que se subia, para dar vantagem aos defensores destros, mas certos degraus podiam esconder passagens secretas para a segurança. As casas comuns muitas vezes tinham paredes falsas que ocultavam pequenos espaços onde se podiam esconder objetos de valor ou pessoas. Algumas tinham adegas com alçapões ocultos sobre tapetes ou móveis. As igrejas construíam buracos de padre, esconderijos inteligentemente camuflados com sistemas de ventilação para épocas de perseguição religiosa. 10. Medicina herbal e remédios naturais. Quando as pessoas medievais enfrentavam problemas de saúde, não contavam com antibióticos modernos nem hospitais. Em vez disso, recorreram a um sofisticado sistema de medicina herbal e remédios naturais que, desde então, demonstraram cientificamente a sua eficácia em muitos casos. O alho era talvez a planta medicinal mais versátil do conjunto de ferramentas medieval. Usado para tratar infecções e reforçar a imunidade, este bulbo picante contém alicina, um composto com propriedades antibacterianas. Os curandeiros criavam cataplasmas de alho para feridas infectadas ou faziam os pacientes consumir dentes crus para combater infecções internas. A casca de salgueiro serviu como a resposta medieval à aspirina. A casca de salgueiro, que contém salicina, um composto semelhante ao ingrediente ativo da aspirina moderna, era usada para preparar um chá amargo para aliviar dores de cabeça, febre e dores nas articulações. Para estancar o fluxo de sangue de feridas, o milefólio era a planta de eleição. Esta planta comum dos prados contém compostos que contraem os vasos sanguíneos e estimulam a coagulação. Os médicos do campo de batalha medieval levavam milfólio seco para pressionar diretamente sobre as feridas, o que lhe valeu o apelido de erva dos soldados em muitas línguas europeias. A camomila e a menta abordavam problemas digestivos e problemas de sono,
Estas ervas suaves eram preparadas como chai e dadas a todos, desde bebés com cólicas até idosos com insônia. Os médicos medievais podem não ter tido luxuosos títulos médicos pendurados nas suas paredes, mas sabiam que plantas podiam acalmar tanto o estômago como a mente.